Na tela cor de terra, o logotipo. Instituto Latino-América Cultura, Ciência e Tecnologia apresenta... A câmera passeia sobre a tela, abrindo como fosse vento na areia e aparecem as palavras junto com ilustrações. História. Cerrado. Bandeirantes. Ouro. Cidades históricas. Brasília. Memória viva, ecohistória do Planalto Central. Campos do Cerrado, árvores baixas, arbustos espaçados e gramínea. Gado e cavalos. Estrada de terra. Porteira de entrada da fazenda. Túnel verde. Casa Branca da Fazenda. Fazenda Babilônia, Pirenópolis, Goiás. O comendador Joaquim Alves, ele viu a importância de montar um engenho de cana aqui. Porque era inviável você ir no Nordeste ou então no Sudeste, no Rio de Janeiro, buscar açúcar. Então ela foi... Gamelas de madeira. Ela foi responsável pelo consumo de açúcar em Goiás, Mato Grosso e uma parte de Minas. Mulher loira de óculos. Seja bem-vindo à Fazenda Babilônia. Bem, isso aqui é a Fazenda Babilônia, né? Mas antes chamava Engenho de São Joaquim. Thelma Moreira Lopes Machado, dona da Fazenda Babilônia. E como o meu bisavô comprou isso aqui e veio morar... Placa em Em madeira. 1864, ela mantém ainda 70% original do que restou. Sala com mesas e bancos. Foram só duas famílias, né? A do comendador e a nossa. Hoje eu já posso dizer 6 gerações por causa dos netos. A visão comercial dele. Ele já montou aqui porque aqui já era, aqui foi um entreposto comercial. Máquina de moagem de grãos. Tem um trabalho do SESI que fala que a primeira indústria de Goiás foi a Fazenda Babilônia. Porque eram 200 escravos trabalhando. Quem tinha 10 escravos em Goiás era rico, né? Aqui chegou, é por isso que alguém comparou isso aqui com a cidade de Babilônia. Cerca de madeira e pedras. Casa à vista do alto. A elite do litoral brasileiro mantinha casas comerciais para abastecer as regiões dos garimpos. E Joaquim Alves de Oliveira foi o comerciante mais rico, dono da maior fazenda e do maior plantel de escravos. Sala das moendas. As moendas eram fixas aqui. Essas peças são peças originais do engenho. E aqui era um engenho real, um engenho movido a água, né? Inclusive essas madeiras são originais, né? Aqui é um salão que tem 250 metros. Era um dos maiores engenhos de cana do Brasil. Thelma caminha pela sala. Melhor infância do mundo, né? Você ter uma casa desse tamanho. Meu irmão andava de patinete aqui dentro. Minha mãe comprou pra gente uma cestinha, colocando. Aqui deu um campo de basquete maravilhoso. Então a gente andava de patins, bicicleta. Às vezes estava chovendo. Corredor grande dentro da casa. Chuva não atrapalhava a gente, porque a gente podia andar dentro da casa, né? Paredes brancas, portas em arcos marrom, piso de tijolos. Thelma mexe no tacho de cobre sobre o A fogo. fartura, né? Minha mãe fazia cachetadas de goiabada, porque fazenda é o dia inteiro comendo, né? Você come o dia todo, né? Porque tudo você tem que produzir, né? Forma com biscoitos. Bem, o sino, ele existe um código, né? E existe vários códigos. Morreu um homem, morreu uma mulher. Uma vez que não havia comunicação, não havia rádio, então o meio de falar com as pessoas era através do sino. Então eu vou bater um que eu ouvia sempre, que é para ir à missa. Toda manhã a gente ouvia esse sino. Na varanda da casa entre 2 sinos de bronze, Thelma toca. Caminha pela casa com piso de tijolos brancos. Com expressão pensativa. Antes do ouro acabar, o território do Planalto Central estava repartido por grandes fazendas, em terras concedidas aos pioneiros. Na região da futura capital, as sesmarias mais antigas são de 1741. Mapa das fazendas. Ao ser criado o Distrito Federal,
cada pedacinho do quadrilátero já tinha proprietário. Ao final do século XVIII para o início do século XIX, você já começa uma entrada de pessoas interessadas em aquisição de terras. Wilson Vieira Júnior, historiador. Essas terras, elas surgiram pelo abandono, pelo fracionamento das antigas sesmarias. Elas são enormes, Imagens áreas, do Cerrado. e elas em si, elas não produziam em toda a sua área. Então você tinha uma economia muito mais, uma produção muito mais de assistência aos moradores da casa, daquela fazenda, algum gado ali, mas não nada significativo como do ponto de vista econômico. Gado no campo. E essas fazendas ao longo do século XIX, elas passam a ter mais um caráter do poder pela terra, pela posse da terra, e aí os poderes políticos foram assim sendo construídos junto aos povoados que estavam próximos a essas fazendas. Então a terra tinha muito mais importância para conferir pela posse da terra, pela quantidade de terra, do que necessariamente um poder econômico, né, conferido a esse fazendeiro. Ruas tranquilas de uma pequena cidade. E quando eu era menina mesmo, com 6 anos de idade, eu fui para Pirenópolis estudar. Eu ia na garupa e a cela, lá tem um corinho que meu pai falava, segura esse corinho aí para você não escorregar. E você não via nada, porque a capa te cobria. Celas e arreios. E eu não sabia se era dia, era noite, se era nada. E até chegar em Pirenópolis, né? Sem falar das matulas, porque a gente parava, a gente tinha mania de matular. Porque matula é a marmita que você leva nas viagens, né? Então a gente tem esse hábito até hoje de levar matula, que são os farofeiros hoje, né? 2 porcos do mato. Por quê? Porque aqui tem galinha solta, tem cocá, tem pavão, tem sapo, tem lagartixa, gaieiro. E um bicho come o outro, né, gente? Boi com grandes chifres se aproxima para comer. Depois do garimpo de ouro, nenhuma atividade foi capaz de manter o crescimento da economia. Passada a desilusão, os antigos mineiros começaram a ocupar os campos em pequenas unidades de subsistência. Por 2 séculos, a agropecuária se manteve como única atividade econômica local, mas assegurou a existência do Brasil Central. Ao final do século XIX, essas fazendas elas não tinham uma produção significativa em termos de comércios, não mantinham uma constante produção para abastecer mercados, nem no interior de Goiás, quanto nem fora. Fachada do Cine Teatro Esmeralda, Corumbá de Goiás. O tabaco foi a primeira atividade que conseguiu uma maior expressão para o arraial, né, que sobrepuja a mineração. Ramir Curado, historiador. Homem vestindo camisa marrom. A cana-de-açúcar vai dar uma produção grande e ela vai ser ao longo do século XIX, chega no XX e existe até hoje, ao contrário do tabaco. Casa Branca com aberturas azuis sobre a sombra de árvore. Segundo o escritor goiano Paulo Bertrand, a região ficou isolada e sem circulação de moeda. Em 1804, apenas 2 gêneros eram exportados: o fumo de rolo de Pirenópolis e Corumbá de Goiás e a marmelada de Santa Luzia, cuja exportação foi de 3.000 quilos. Boa parte produzida na comunidade quilombola de Mesquita. Homem negro, camisa azul, caminhando entre o plantio do marmelo e cuidando os galhos. Essa tradição aqui já é centenária, né? Tocando com cuidado as folhas. Eu mesmo já estou aqui na 4ª geração, junto com meu pai João Antônio, produtores. Meu avô eles tinham pomar, tinha o meu avô Dito. Inclusive lá no casarão, lá, os pés de marmelo tem hoje lá. A produção é simples, é a poda que é feita, aí logo vem a floragem, porém a colheita dele só vem só em janeiro. E ela é também uma fruta de estação, é uma vez por ano. A gente pega o marmelo, a fruta, no caso cozinha, tritura, né, transforma ele em polpa. E nesse período a gente já tem um tacho. João Paulo Braga, agricultor familiar. Aqui atrás aqui o tacho com a água fervendo, que é só com a água e o açúcar.
Aí assim, quando ele vai dando ponto de push, que é aquele ponto durinho, aí sim já está apto para colocar a polpa. Aí ele se transforma nesse maravilhoso Tacho doce. de doce no fogo. Com uma colher, o doce é colocado em uma caixa. Marca nossa aqui do Quilombo Mesquita, de Lusiânia, uma marca registrada. Era rapadura, açúcar de forma, muita farinha, o café era torrado aqui, a casa era desse jeito, assim, mas era de telha de barro. É, aquela telha antiga. Minha avó fazia, era tutu de feijão. Panela no fogo a lenha. Ah, eu sou muito jovem. Maria Lúcia de Souza, agricultora familiar. Mulher negra com vestido azul. Eu sou nascida aqui. Casa simples. Porque a minha mãe ficou com esse pedaço de terra, né? Que ainda, quando ele era vivo, ele mandou medir a terra e entregou para ela. É, a minha mãe não queria vender e nem sair daqui e ir para a cidade. Ah, eu tô aqui do lado da minha mãe, né? Se eu sair, ela desmorona. Árvore com flores amarelas. Cidade Vista do Alto. Comunidade Mesquita. Cidade Ocidental, Goiás. Essa comunidade, ela surgiu vinculada à história de Lusiânia. Fundada por Antônio Bueno de Azevedo, em 1746, que liderava um grupo de bandeirantes. Mas a história, então, vincula ao senhor chamado José Mesquita, Manuel Barbosa acabou Neres. sendo proprietário, né, Mestre historiador da UNB. de uma grande fazenda. O interesse dele era fazer a exploração do ouro. E uma vez que acabou a mineração, aí por volta de 1800 e pouco, e assim deixou as Terras cultivadas. para 3 senhoras. Pelo menos uma dessas senhoras poderia ser filha dele ou alguma parente dele. Logicamente que nesse período não se assumia, né, um dono de escravo, por exemplo, não assumia como pai de uma pessoa escrava. O núcleo foi se constituindo, foi aumentando. Então, desde 1700 e pouco até os dias atuais. Placa Comunidade Quilombola Mesquita. Hoje, as terras da antiga fazenda do minerador José Mesquita estão no município de Cidade Ocidental, desmembrado de Lusiânia. E as 300 famílias herdeiras, 2 séculos depois, ainda enfrentam problemas para legalizar a Idosa posse. com cajado e turbante amarelo. Ao fundo, uma casa Eu simples. sou daqui de criada, 80 anos. 5 anos cozinhando na roça. Da hoje dá pra ver isso. Caminha com dificuldade. Foi pra trabalhar, não trabalha, é batido. Batido. Aquele meu pretinho que me deu, que eu puxei minha avó. Bobo e preto. Escravo. Dona Tina, agricultora familiar. Senta no banco. Aqueles pobrezinhos não é pra comer nada bom, não. Quando comia, diz que era resto. Dentro da casa, ao lado do fogão a lenha. Ia virar pesada. Fazer arroz, feijão, panela, aí eu meus pés ainda. Fava, carajé, por comer muito. Moía a cana dos caçadores. Para moer, para beber café de manhã, para arroz no pé, para torrar, para poder socar num pilão. Se quiser roupa, não tinha nem roupa de cama. A senhora cheira a flor. Cruz alta ao fundo. Sou da 5ª geração de quilombola, né? Na verdade, meu bisavô é escravo, meu avô é filho de escravo. Erismar Braga Ramos, agricultor Estou familiar. praticamente aqui de boa, aqui na minha casa, tranquilo. No dia de domingo, chegou o oficial de justiça com a despejo, porque disse que eu tinha 15 dias para poder. Eu saí. Eu falei, mas como eu vou para onde, meu pai? Minha vida toda foi aqui. Construí família aqui. Para onde eu vou? Se eu estou na terra, porque foi meu avô que doou. Ele mediu com as próprias mãos. Meu pai recusou que não ia assinar papel em branco no meio das estradas, que assinaria perante o juiz um advogado. E nisso eu falei, então vou entrar em ação contra o senhor. Entra eu na fico casa. De pés e mãos atadas. Sérgio Pereira Braga, agricultor familiar. Como meu primo disse, nós somos da 5ª geração de escravos, né? Eu nasci aqui, nessa fazenda, Água Quente. Inclusive tem o resto da casa ali até hoje, onde eu nasci. Casa simples, chão batido. E agora estão alegando que essa terra aqui não nos pertence e quer nos tirar daqui. Aves soltas no pátio. Porque somos de uma classe, né, inferior, tal, não sei. Aí a gente fica sem defesa. A gente tá aqui desde quando nasceu, como a gente falamos aqui, cuidando, zelando, preservando. Família reunida na as sombra. reservas. Aí simplesmente quer vender para botar fazer condomínio?
Como é que vai ficar nossos filhos? Aonde está o direito humano? Sai igual um cachorro assim, sarnento, Nós chutado. somos os herdeiros e estamos como Pois invasores. Flores vermelhas. Sobrado simples. Lateral da igreja. Céu azul. Entrada da casa. As pessoas que tiveram que lutar anteriormente para dizer que elas eram humanas e que elas não aceitavam ser escravizadas, são as mesmas que lutam hoje para dizer, olha, nós somos pessoas, nós nos assumimos aqui, nós temos direito à nossa terra, nós vamos lutar por ela. Imagem de homens e mulheres que lutam pela terra. Junto com os índios, europeus e mestiços brasileiros, o negro está na base da formação social do Planalto Central. Por décadas escravizados, sofreram nos garimpos, na construção de prédios, casas e estradas. Trabalharam nas fazendas das famílias mais abastadas e ajudaram a construir um patrimônio arquitetônico e histórico do Distrito Federal. Frente da casa. Essas casas são importantíssimas. Esse registro patrimonial, arquitetônico, vernacular, ele conta a história da ocupação no século XVIII e XIX nesse território. Uma das características principais das casas dessa região é que eram todas térreas, tinham uma porta com 2 folhas, essa folha de baixo ficava fechada para proteger a entrada de animais. Mulher no interior da casa. Aqui, a casa se encontra a área social com a área de serviço. Paredes brancas e aberturas azuis. Outra característica marcante dessas moradas rurais é a estrutura em gaiola de madeira, com as paredes de vedação em adobe, todas feitas com material da região. O telhado não tem forro e as paredes vão até a metade, não encontram com o teto. Lenora Barbo, arquiteta. Você pode ter uma insolação grande lá fora e quando você entra, elas são extremamente confortáveis internamente. Então, toda a estrutura, todo o agenciamento do espaço, a localização das janelas e das portas, ela, ao longo dos anos, ela foi sendo repetida, ajustada, aperfeiçoada para trazer conforto ambiental em função do território, das condições climáticas do território. Esta aqui é a casa que foi dos meus avós, construída em 1915 pelo meu avô André Fleury Curado. Ramir Curado, historiador. O sobrado, o 13º sobrado interior da casa, construído aqui na cidade, que era então um centro produtor também de café e açúcar. E é uma casa que está toda preservada. Margarete Souza, arqueóloga. O Distrito Federal, ele tem sítios milenares e seculares. E essa história, ela começa 11 mil anos atrás, com a vinda dos caçadores-coletores que vieram para essa região. Então, tanto os caçadores-coletores e os agricultores ceramistas, que estariam no período pré-histórico, até o período colonial, que são as fazendas a partir do século XVIII aqui nessa região, que são as fazendas coloniais com a função de criação de gado e plantio. E um símbolo seria as fazendas coloniais, como essa que está aqui, que é um exemplo de arquitetura colonial, que é a Fazenda Sobradinho. Fachada da casa, mapa das fazendas locais. No DF existem mais de 12 fazendas registradas, mas apenas 2 foram registradas pelo IFAM, que é a Sobradinho e Samambaia, que é um exemplo de arquitetura vernacular. Peça quadrada, telhado de palha. É uma arquitetura vernacular representativa dessa arquitetura goiana dos últimos 200 anos. Elas tinham uma arquitetura colonial simples, nós podemos dizer que eram as construções mais rústicas, representativas da arquitetura brasileira nessa época. As fazendas, elas tinham um núcleo principal que ficava numa parte plana. E, a partir daí, num declive, vinha sempre um telheiro para colocar a cozinha, onde você lavava. E, com o tempo, esse telheiro foi incorporado na casa. Todas as casas eram térreas, feitas com material da região, nada de fora. Alguns pisos eram de madeira, não todos, a maior parte era cimentado ou de mesanela, que são tijolos de cimento. Todo
Toda a estrutura era uma gaiola de madeira, as paredes de vedação eram de adobe, as casas não eram feitas por arquitetos, uma arquitetura que foi se acomodando ao tempo e durante, assim, praticamente 200 anos ela não tinha inovação arquitetônica nenhuma. A forma como as fazendas se organizavam, de que eles viviam, como é que era a economia, como é que as famílias trabalhavam. Então, e na verdade, você tem um contraponto com o moderno. Então, a professora Silvia Fischer sempre diz que o arcaísmo e contemporaneidade se encontram no Distrito Federal. Então, o DF ele tem toda uma história anterior a Brasília. Então, existe uma história, Brasília antes de Brasília. Que é a história do Brasil, não é só da região do DF, do quadradinho. É a história do Brasil, isso que é importante, é a identidade do Brasil. Casas da Fazenda Sobradinho e vegetação vista do alto. A tela escurece. Imagens de desenhos primitivos. Sobem os créditos em letras vermelhas e pretas. Créditos. Roteiro e direção, Caco Schmidt. Autor e produtor, Atanagildo Brandô. Coordenação de produção, Paula Mello. Diretor de fotografia, Vinícius Cernicchiaro. Câmera e operador de drone, Eduardo Schmidt. Técnico de som, Rafa Cambará. Produção, Bel Geisel. Fotos, Luiz Ávila. Imagens aéreas de Brasília, ABR Filmes. Consultoria técnica, João Batista Silva. Pós-produção, montagem, Eduardo Schmidt, Gustavo Schmidt. Decupagem, Tati Bear. Narração, Kiko Ferraz. Diretor musical, Eduardo Schmidt. Trilha sonora original, Cuba Cambará, Nando Roça, Gilberto Oliveira, Beto Chedid. Técnico de gravação de áudio, Rafa Cambará. Mixagem e finalização de áudio, Rafael Lindemann. Infografia, Fabrício Mena Barreto. Motion Design, LA9 Motion. Coordenação de finalização, Gustavo Schmidt. Realização, Instituto Latino-América, Cultura, Ciência e Tecnologia. Cena 1 Produções. Fundo Nacional da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal.